Vamos abrir as nossas Bíblias na Epístola de Tito, capítulo 2, versículos de 11 a 13, que são os versículos tema dessa nossa conferência. Tito 2, de 11 a 13. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Vamos abrir também em 1 Timóteo 3, 16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Vamos ter uma palavra de oração, irmãos. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua palavra e pedimos a Tua misericórdia sobre nós, porque nós somos as Tuas ovelhas, o rebanho do Teu pastoreio, e nós queremos ser pastoreados por Ti. Portanto, pedimos a capacitação do Teu Espírito para receber e transmitir a palavra, receber no nosso coração aquilo que Tu tens para nós. Senhor, eis-nos aqui. Livra-nos de todo o impedimento, de toda limitação. E alcança, Senhor, aquilo que Tu desejas alcançar no meio dos Teus filhos, no meio do Teu povo. Não apenas nas nossas vidas individuais, mas também nas nossas famílias, nas igrejas, assembleias. Alcança todo o Teu propósito. Alarga o nosso coração, alarga a nossa visão. E, Senhor, prepara-nos para viver piedosamente no presente século, Senhor, nestes dias em que estamos na expectativa da manifestação da glória do nosso amado Senhor, ó Pai. Nós oramos no nome dEle, diante de Ti. Amém. Gostaria de mostrar um mapa para os irmãos. Pegar um. Tá. Desculpa. Irmãos, nós vamos falar nestes dias sobre a piedade, a vida piedosa. Eu gostaria de antes, para não distrair depois, mostrar um mapa para os irmãos. Acho que não tem como apagar a luz aqui, né? Tem? Ah, tá. Ótimo. Então, esse mapa aqui é um mapa que mostra aqui vocês veem a Palestina, né? Aqui está Jerusalém, né? O Egito, a Síria. Aqui é a região que hoje é a Turquia, né? A cidade de Antioquia, na Síria, onde Paulo se reuniu, chamado por Barnabé. Ele veio de Tarso para cá, né? E aqui nós temos o roteiro da terceira e última viagem missionária do apóstolo Paulo, que terminou por volta do ano 57 depois de Cristo. Paulo, então, percorreu a região da Galácia, veio até Éfeso, foi aqui que ele
ficou 3 anos, né, nessa terceira viagem. Em seguida ele seguiu viagem, né, passando pelas igrejas da Macedônia, Filipos, Bereia, Tessalônica, e chegando até Corinto, aqui na Acaia. E depois ele voltou, né, fez a viagem de volta. Ele fez parte da viagem de barco, parte por terra, evitou passar por Éfeso para não se deter demais lá, chamou os presbíteros aqui para Mileto, e daqui ele foi a Jerusalém. Isso no ano 57, aproximadamente, né? E nós sabemos que quando ele chegou a Jerusalém, aconteceram todos aqueles eventos que são relatados no livro de Atos, né? E ele foi aprisionado. A partir dali começou um longo período de prisão para o apóstolo Paulo. Foram 5 anos, né? 2 anos aqui, né, em Cesareia. Depois ele viajou de barco para Itália. O barco naufragou. Eles ficaram um tempo na ilha de Malta. Depois foram para Roma. Lá Paulo ficou mais 2 anos. Então foram aproximadamente 5 anos que Paulo ficou em prisão. De lá, por volta do ano 62, Paulo foi libertado. E ele saiu a percorrer de volta às igrejas, né? Aqui na região da Ásia, da Galácia, da Macedônia, da Acaia. E é nesse período, quando ele sai da prisão, no ano 62, que ele escreve as chamadas epístolas pastorais. 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Estas epístolas são os últimos escritos do apóstolo Paulo. É o último legado dele, em termos da revelação da palavra de Deus que lhe foi concedida. Essas últimas epístolas refletem uma visão do apóstolo Paulo na plenitude da sua maturidade. E nós vamos estudar esse assunto da piedade, à luz desse contexto. Então, aqui, os irmãos podem ver a cidade de Éfeso, né? Acho que a luz foi ligada de novo aqui, não sei se... Dá para enxergar? Tá. Então aqui, eu é que estou com... Talvez tenha que olhar daqui. Aqui é a cidade de Éfeso, né? E nós sabemos que 1 Timóteo é escrito quando Paulo deixa Timóteo em Éfeso. E ele vai para a Macedônia. Então, em algum momento, nós não sabemos, porque não existe, o livro de Atos termina antes, né, de Paulo ser solto. E nós não sabemos como foram os movimentos de Paulo nesse tempo que ele teve liberdade. Ele talvez tenha visitado a Espanha. Muitos autores creem que nesse tempo ele chegou a ir à Espanha, como ele pretendia ir, o que nos é dito na Epístola aos Romanos. Ele fala isso no início e no final da Epístola aos Romanos, o desejo de ir à Espanha, né? Mas nós sabemos, por 1 Timóteo, que ele deixou Timóteo em Éfeso para resolver uma série de problemas que haviam na igreja de Éfeso. E ele também esteve em Creta, essa ilha que os irmãos estão vendo aqui, ó. E nessa ilha também havia uma série de problemas sérios. Nessas 2 igrejas, a igreja em Creta, que compreende várias assembleias em várias cidades, e a igreja em Éfeso, cidade grande, nessas 2 assembleias haviam sérios problemas. E provavelmente haviam problemas em outros lugares. Porque Paulo estava, se vocês leem 1 Timóteo e Tito, que foram escritos aproximadamente no mesmo tempo, a gente percebe que Paulo estava com pressa. Paulo não podia ficar no lugar. Ele não podia ficar em Creta com Tito, porque haviam outros problemas a resolver. Em outros lugares, haviam outras assembleias que precisavam ser atendidas. Ele não pôde ficar com Timóteo em Éfeso, porque haviam outros problemas. E ele tinha que se deslocar. Então nós vemos Paulo com uma espécie de angústia de coração. Essas epístolas, essas 3 epístolas falam de grandes problemas que haviam e como era necessário
tratar desses problemas. Então Paulo usa de seus auxiliares, Tito, Timóteo, mas também outros que são mencionados até naquelas epístolas. Então esse é o contexto geográfico, né? A ilha de Creta, a cidade de Éfeso, né? E o campo missionário principal de Paulo nesse período. Então, se nós formos olhar essas epístolas pastorais, nós vamos ver que o termo piedade, piedosamente, piedoso, piedosa, aparece com muita frequência. Em 1 Timóteo, essa expressão aparece 8 vezes. Em 2 Timóteo, essa expressão aparece 2 vezes. E em Tito, 3 vezes. Outra epístola que foi escrita mais ou menos na mesma época é a epístola de 2 Pedro. E nós vemos que nessa epístola também Pedro usa esse termo, piedade, 5 vezes. Então, nesses escritos tardios do Novo Testamento, nós vemos que esse termo é usado 18 vezes. Em todo o resto do Novo Testamento, ele só é empregado 4 vezes. Nós vamos ver que Paulo só usa, fora das epístolas pastorais, só usa a palavra piedade uma única vez. Na primeira epístola aos Tessalonicenses. Então, irmãos, quando nós cremos que a palavra de Deus é divinamente inspirada, que a palavra de Deus ela não usa, quando nós olhamos a palavra de Deus, as palavras ali empregadas não são casuais, não são acidentais. O Espírito Santo usa esses termos com um propósito. E ele quer nos chamar a atenção. Então, nessas 3 epístolas tardias de Paulo, o uso desse termo, tantas vezes, deve ser motivo da nossa atenção. Por que o Espírito Santo levou Paulo a usar essa palavra com tanta frequência, neste momento? Nós vamos ver que algo aconteceu com a igreja por volta do ano 60 depois de Cristo. E é por isso que esse termo é trazido de forma tão enfática nestes escritos do final do ministério de Paulo. Quando Paulo foi solto da prisão em Roma, e nós cremos que ele foi solto, nós não podemos discutir, apresentar as evidências, mas se você for ler as epístolas de Filipenses e de Filemão, você vai ver que Paulo estava ainda na prisão. Essas epístolas, Filipenses e Filemão, foram escritas na prisão em Roma. Mas se você ler ali, você vai descobrir que Paulo tinha expectativa de sair. Inclusive, ele pede a Filemão que lhe prepare hospedagem. O livro de Atos termina com uma atmosfera muito positiva. Paulo ministrando em casa. E, embora Lucas não tenha registrado a sua libertação, nós cremos que Paulo então teve esse período adicional. E ele foi então, talvez tenha ido à Espanha, e foi visitar as igrejas. Mas no ano 64, talvez 2 anos depois, que Paulo foi solto, houve o grande incêndio de Roma. Está ótimo. Houve o grande incêndio de Roma. E os irmãos sabem que Nero, que provavelmente foi o autor desse incêndio, ele queria reformar a região central da cidade. Ele, quando a suspeita de que ele mesmo havia incendiado a cidade se disseminou, ele imediatamente atribuiu a culpa aos cristãos. E por causa disso,
uma grande perseguição se levantou contra os cristãos em todo o Império Romano. E isso levou ao martírio, tanto do apóstolo Paulo como do apóstolo Pedro, por volta do ano 65, 66. Então, quando Paulo escreve essas cartas, parece que ele tem um sentido de urgência. Ele já está com idade, ele já está desgastado por tantos anos de prisão, de perseguição, de sofrimentos. E ele se dedica a restaurar aquelas brechas que estavam ameaçando destruir o testemunho do Senhor nos seus dias. Por isso que nós estamos estudando essa palavra, piedade. O que significa, então, a palavra piedade? Nós sabemos que piedade, popularmente, tem o sentido assim de ter pena, ter compaixão, né? Quando a gente olha alguém que está em sofrimento, que está em grande necessidade, que está em aflição, a gente se apieda, né? A gente fica com piedade. Esse é o sentido popular. Isso não está totalmente errado, mas o sentido bíblico é muito mais amplo do que isso. A palavra, no grego, é eusébia. E ela é um composto de duas palavras gregas. Io, que quer dizer o que é bom, e zébia, que quer dizer devotado a, consagrado a. Então, quando você junta consagração e aquilo que é bom, então você tem o sentido da palavra: devoção, consagração ao bem, ao que é bom. Como a Bíblia é um livro espiritual, e como o Senhor Jesus já nos disse o que é o bom, segundo a palavra de Deus, quando o jovem rico veio até ele, o jovem rico o chamou de bom mestre e perguntou o que ele podia fazer de bom para herdar a vida eterna. E o Senhor disse: bom só há um, que é Deus. Então nós sabemos que o sentido de eusébia é devoção ao Senhor, consagração ao Senhor. Segundo o irmão Weine, que é um irmão autor do Dicionário Expositivo de Palavras do Novo Testamento, piedade é a atitude de estar voltado para Deus, para fazer aquilo que o agrada. Então, irmãos, a piedade é uma prontidão diante de Deus. É uma posição que aguarda os movimentos de Deus, que aguarda perceber as intenções de Deus para então agir em cooperação com Ele. E dessa forma agradá-lo. Isso é piedade. O Salmo 123, 2, que muitos conhecem bem, ele diz assim: como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão da sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus. Isso é piedade. Olhos fitos no Senhor, olhos colocados nele, olhos que aguardam os seus movimentos, as suas intenções de coração, para então se dispor diante dele e ser movido por ele a cooperar com ele. Dessa forma, o nosso Deus é agradado. E isso é piedade. Então, ser piedoso, irmãos, é viver na presença de Deus. É viver uma vida de comunhão com Ele. E permitir que essa comunhão se expresse no nosso pensar, no nosso agir, no nosso falar. Normalmente, os seres humanos tendem a ser religiosos. O que eu quero dizer com religioso? Nós temos os nossos momentos devocionais. Nós temos aqueles momentos em que nós vamos a uma reunião, estar com os irmãos, vamos a uma reunião de oração, ou as nossas devoções diárias mesmo. Quando nós estamos nessa situação, por exemplo, aqui na conferência, na reunião, nós parece que estamos assim ligados no modo espiritual. Mas quando nós saímos disso,
Quando nós vamos para o nosso trabalho, para o nosso dia a dia, para os nossos estudos, para a nossa vida doméstica, para o nosso dia a dia, nosso lazer, nós desligamos o modo espiritual. Nós deixamos de andar na presença do Senhor. O Senhor está ali, a nossa comunhão com Ele está aberta. Mas nós como que esquecemos? E é nesses momentos que nós desligamos o modo espiritual, que nós nos distraímos, é nesse momento que a nossa carne nos apanha, que o inimigo coloca armadilhas e que esse mundo nos seduz para fora da vontade do Senhor. Então, a vida piedosa é uma vida que permanece na presença do Senhor. É uma vida de comunhão constante. E é uma comunhão, meus irmãos, que é uma comunhão responsiva. Ou seja, não é somente eu que me dirijo ao Senhor, mas eu aguardo dEle. Eu aguardo o que vai vir dEle. As impressões que Ele vai colocar no meu coração. Eu fico na expectativa. Não é somente uma comunhão unidirecional. Sim, é muito importante nós irmos ao Senhor, nós estarmos sempre na presença dEle. Mas também nós devemos responder àquilo que Ele traz para nós. Isso é andar com Deus. Se os irmãos lembrarem de um exemplo da Bíblia, Enoque. Lá no capítulo 5 de Gênesis, versículo 21 ao 24, nós temos a história de Enoque. É tudo o que nos é dito de Enoque. 4 versículos. Muito pouco. Diz a duração da vida dele, quando veio o primeiro filho. Mas repete 2 vezes o fator primordial na vida de Enoque. Enoque andou com Deus. Ser piedoso é andar com Deus. Andar junto dEle o tempo todo. Colocar tudo na presença dEle, viver na presença dEle, enxergar as coisas da perspectiva dEle. Enoque andou com Deus. E meus irmãos, depois de tanto andar com Deus, a segunda vez que fala que ele andou com Deus, diz que ele já não era, porque Deus o tomou. Vocês percebem? Tito nos fala de uma vida piedosa, para que possamos aguardar a vinda do nosso Senhor. E em Enoque nós vemos uma vida de comunhão com Deus, ativa, contínua, que terminou em arrebatamento. Então, esse é o sentido da piedade. A piedade demonstra um desejo constante de agradar ao Senhor. A piedade, ela mostra uma inconformidade com qualquer coisa menos do que uma comunhão íntima com o Senhor o tempo todo. Uma vida que está crescendo na piedade é uma vida que está constantemente buscando eliminar aquelas sombras, aqueles momentos em que nós esquecemos do Senhor, em que nós deixamos Ele de lado, em que nós nos envolvemos com uma coisa aqui e outra ali, daqui a pouco nós lembramos dEle. Então, à medida que o Senhor nos permite caminhar, progredir na piedade, nós experimentamos esse crescer de comunhão responsiva com o Senhor. Quando nós vemos assim o que significa piedade, nós devemos nos perguntar: será que nós somos verdadeiramente piedosos? Será que nós somos assim responsivos ao Senhor? Será que nós andamos realmente com Ele? Muitas vezes nós podemos temer andar com o Senhor, porque nós vamos lembrar que se nós andarmos com o Senhor, Ele vai começar a nos corrigir. E é verdade. Ele vai começar a cortar os nossos caminhos. Na verdade, Ele não vai cortar, mas Ele vai apresentar para nós o que é o seu caminho e o que é o nosso caminho.
E Ele vai nos chamar para andar com Ele. Muitas vezes isso vai ser um desafio para nós. Então vem a pergunta: queremos ser piedosos? Temos esse desejo? Nos dias de hoje, meus irmãos, nós vemos um acelerado crescimento da impiedade. Eu estou para fazer 64 anos. E quando a gente vive uma certa quantidade de anos, a gente consegue comparar as coisas como eram lá no início e como estão hoje. Não é preciso descrever, mas nós vivemos dias de acelerado crescimento da impiedade. Como viveremos piedosamente hoje? Muitos cristãos hoje estão assustados com o crescimento da impiedade e até chegam a estar intimidados com o crescimento da impiedade. Intimidados de testemunhar, intimidados de viver a plenitude da vida piedosa. Outros estão procurando se adaptar, se ajustar. Como achar uma forma de politicamente viver sem ofender. Outros, pelo contrário, buscam agir agressivamente e até mesmo politicamente. Para enfrentar os comportamentos ímpios que estão por aí. E tem outros que estão indiferentes. E dizem assim: eu quero viver a minha vida cristã e não estou me importando com isso tudo. Mas, meus irmãos, 2 Timóteo 3,13 diz o seguinte: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Por que os piedosos são perseguidos? Não é pelas doutrinas que eles proclamam. Não é pela posição política que tomam. Não é pelas polêmicas que eles levantam. Eles serão e são perseguidos, porque os piedosos vivem um tipo de vida que é escandalosamente diferente da vida que se vive no mundo. Todos os quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, porque eles vão viver uma vida que, em certo sentido, será ofensiva ao mundo, agressiva, num certo sentido, ao mundo. É uma vida que tem a luz do Senhor, que tem o amor do Senhor, que tem a expressão da verdade do Senhor, de uma forma tão forte, não agressiva, mas viva, que ela denuncia as trevas, que ela expõe as trevas. É uma vida, como diz Paulo em 2 Coríntios, cheia do perfume de Cristo, que é aroma de vida para aqueles que querem vida, mas para aqueles que estão na morte e amam a morte, é denúncia de morte. Então, esse é o resultado da piedade. Mas, irmãos, não fiquemos desanimados. A piedade traz perseguição, sim. Mas a piedade também, como diz em 1 Timóteo 4,8, a piedade tem a promessa da vida que é agora e da que há de vir. A piedade nos recompensa agora. Ela traz recompensa de Deus para nós agora e também na vida que há de vir. Essa é a recompensa da piedade. Então nós voltamos à pergunta: por que
que Paulo e também Pedro enfatizaram essa palavra, piedade, nos seus últimos escritos. Nessa época o Senhor já havia partido, há 30 anos. Pentecostes já havia acontecido, cerca de 30 anos atrás, até um pouco mais. O Evangelho já tinha sido levado por todos os recantos do Império Romano e até mesmo fora do Império Romano. E quando Paulo foi levado, preso em Jerusalém no ano 57, ele estava bem consciente da condição da igreja. No entanto, 5 anos se passaram sem que ele pudesse ter contato com as assembleias. Ele só tinha contato com os irmãos, os coobreiros, na medida do possível. Então, quando ele é solto, ele foi visitar as igrejas. E é curioso, porque em Filipenses e Filemão, ele parece muito animado com a perspectiva de ver os irmãos de novo. Mas quando nós lemos 1 Timóteo e Tito, nós vemos ele aparentemente preocupado, com pressa. Te deixei em Creta para colocar as coisas em ordem. Te deixei em Éfeso para corrigir certos homens que estão proclamando falsas doutrinas. É preciso fazê-los calar. E ele prossegue para Macedônia, para outros lugares. Esse é o contexto. Em Atos 20, no versículos 29 e 30, lá nós vemos, irmãos, que quando Paulo, na terceira viagem que eu mostrei aqui no mapa, Atos 20 e 29, quando Paulo está indo para Jerusalém, ali no ano 57, ele escreve a epístola aos romanos e ele diz para os romanos: olha, eu estou indo a Jerusalém, eu não sei o que me aguarda lá, orem por mim, né? Mas o meu plano é que indo a Jerusalém, então eu vá a Roma, e visite vocês e dali vocês me encaminhem para a Espanha. Esse era o plano que Paulo havia feito, e ele revela isso na epístola aos romanos. Mas nessa viagem, ele, na volta, indo para Jerusalém, ele resolve não passar em Éfeso. Ele havia estado ali 3 anos. Ele tinha muitos amados, queridos irmãos. Ele sabia que se ele fosse a Éfeso, ele ia ter que ficar mais tempo lá. Então ele passa de navio por Éfeso e vai a Mileto. E de Mileto ele chama os presbíteros de Éfeso. E lá ele diz algumas coisas. E sem dúvida que a situação da igreja de Éfeso era uma situação maravilhosa, naquele momento em que Paulo deixou aquela igreja. Nós vemos ali no livro de Atos tudo o que aconteceu em Éfeso. Quantos se converteram, quantos foram libertos. Os livros de magia queimados na rua. Paulo ensinando na escola de Tirano, todos os dias, dissertando sobre a palavra de Deus. E a palavra atingindo toda aquela província da Ásia. No entanto, olha o que Paulo diz aos presbíteros de Éfeso, nos versículos 29 e 30. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Versículo 30. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Então aqui você vê, vão vir de fora lobos vorazes, predadores, falsos ministros. Eles não vão poupar o rebanho, eles vão explorar o rebanho. Eles vão tirar do rebanho e não vão ter nada para dar. E dentre eles mesmos, os irmãos de Éfeso, se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Essa é uma das grandes evidências do falso ministério.
Quando o ministro deseja atrair as pessoas para si e não para o Senhor. Quando ele não tem aquela atitude típica de João Batista, que diz para os seus discípulos: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E no dia seguinte diz de novo, quando ele passa, parece que insistindo com os discípulos: eis o Cordeiro de Deus. Então, irmãos, homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Paulo previu que isso aconteceria após a sua saída. E não é curioso que se passam 5 anos. E quando nós vemos ele escrevendo para Timóteo, ele diz que o deixou em Éfeso. Quando estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, a fim de admoestares certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que a edificação de Deus na fé. Isso está em 1 Timóteo 1, 13 e 4. Se você ler essa epístola aqui, você vai ver os problemas que haviam na igreja de Éfeso. Haviam falsos mestres, haviam falsos ensinos, se haviam levantado essas pessoas que Paulo havia previsto aqui no livro de Atos. Nós lemos aqui, tanto na Assembleia de Éfeso como na de Creta. A de Creta parece que a situação é ainda pior. Mas nas duas assembleias, muitas pessoas viviam desordenadamente. Muitas viviam um cristianismo superficial. Muitas estavam espalhando falsos ensinos, doutrinas estranhas, discussões que só geram falatórios, ensinos que não conduzem diretamente à pessoa do Senhor, que não conduzem a um conhecê-lo mais, a um experimentá-lo mais, a um segui-lo mais de perto, a um deixá-lo transformar as nossas vidas. Ensinos que não conduzem à experiência coletiva da vida cristã na igreja. Ensinos que servem para discussão, para debate. Ensinos que são falatórios. A igreja estava cheia disso. Vocês percebem o processo de decadência espiritual? As pessoas, ao invés de viverem, de serem exercitadas, disciplinadas pela verdade, elas estavam discutindo a verdade, interpretando a verdade, debatendo a verdade. Muitos distorciam a verdade, mas o que importa é que as suas vidas não manifestavam a verdade. Havia irmãos que estavam vivendo no pecado. 1 Timóteo 5:20. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Éfeso. Havia gente vivendo no pecado e congregando. Havia irmãos que eram mais amigos dos prazeres do que de Deus. Eles conheciam a Deus, mas o seu objetivo de vida era o seu prazer, sua satisfação. Havia irmãos que aparentavam ser piedosos, mas negavam o poder da piedade nas suas vidas. 2 Timóteo 3, versículos 4 e 5. Ali diz assim: mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Meus irmãos, se nós lemos essa lista aqui de 2 Timóteo 3, nós podemos pensar que isso aqui é uma descrição dos incrédulos. Mas não. Quando fala de ser amigo de Deus, isso aqui não está falando do incrédulo.
O incrédulo não é amigo de Deus. Isso aqui é a condição da igreja. Os irmãos amavam mais os prazeres, amavam mais satisfazer a si mesmo. Isso não necessariamente quer dizer pecados grosseiros, mas eles viviam para sua satisfação, para terem alegria, ao invés de viverem para alegrar o coração do Senhor, que é a característica da piedade. Eles tinham forma de piedade. Esses irmãos, pelo seu proceder externo, pela sua aparência, pelo comportamento nas reuniões, eles tinham forma de piedade. Mas a piedade não tinha poder neles, não tinha poder de transformá-los de verdade. Paulo diz para fugir dessas pessoas. Havia pessoas que tinham viúvas, famílias que tinham viúvas, e que não cuidavam das suas viúvas, passavam elas para a igreja. Terceirizavam o cuidado dos seus familiares crentes. Paulo adverte severamente essas pessoas em 1 Timóteo 5. Versículo 8, ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente os dos da própria casa, tem negado a fé e é pior que o descrente. Meus irmãos, percebam, essas epístolas aqui, elas são um diagnóstico de uma condição de decadência do testemunho de Deus na igreja. Coisas muito sérias, de comportamento. Se você ler alguns comentários das epístolas pastorais, alguns irmãos vão dizer assim, não, essas epístolas elas são instruções ministeriais do apóstolo Paulo aos seus cooperadores. Num certo sentido são. Mas na verdade, essas epístolas elas são um alerta. A igreja deveria estar vivendo uma realidade. A igreja que é o lugar dos nascidos de novo, daqueles que receberam a Cristo. A igreja deveria estar vivendo uma vida de testemunho. E não está. Dentro da igreja, as pessoas estão vivendo como o mundo. As pessoas estão gratificando a sua própria carne. Muitos estão vivendo em pecado. Muitos sabem que vivem em pecado, mas continuam com seus hábitos e práticas pecaminosos. Não há arrependimento, não há contrição. Essa era a condição nessa época. E, irmãos, eu pergunto, não é essa a condição dos nossos dias? Um mundo de impiedade. E essa impiedade tem entrado naquela que se chama igreja. Então essas epístolas, elas são para nós. Elas se dirigem às nossas vidas. Para que nesses dias do fim, nós entendamos como devemos viver na presença do nosso Deus. Essas epístolas têm um apelo para que os filhos de Deus vivam de forma coerente com a vida que receberam. Meus irmãos, nós somos nascidos de novo. Nós recebemos a Cristo. A vida de Cristo vem habitar em nós, pelo Espírito Santo, quando nós cremos no Senhor. O que é a vida cristã? Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Cristo veio habitar no meu coração, a sua vida está em mim. Isso é um novo nascimento. O cristianismo não é um código de conduta. O cristianismo não é uma filosofia de vida meramente. O cristianismo significa que nós recebemos dentro de nós uma vida que nós não tínhamos antes.
E todo o nosso crescimento na vida cristã é nós aprendermos a viver por meio dessa vida e não pela vida velha. Nós vamos falar mais disso amanhã de manhã, na segunda mensagem. Mas o cristianismo, ele é Cristo vivo em mim, Cristo crescente em mim, Cristo se manifestando em mim, eu diminuindo, Ele crescendo. Crescendo no meu pensar, crescendo no meu falar, crescendo no meu sentir, crescendo nas minhas atitudes, crescendo nos meus valores. Essa é a expectativa da vida que nós recebemos. Essa é uma vida abundante, uma vida eterna, uma vida cheia de potencial de poder. Essas epístolas nos chamam a viver de forma coerente com a vida que nós recebemos. Por causa disso, vocês vão ver que 1º e 2º Timóteo e Tito estão cheios de recomendações, de conduta. Não é curioso isso? Conduta moral. Essas cartas falam de caráter. Por exemplo, Paulo diz uma série de coisas nessas cartas com relação aos irmãos. Se você olhar aquelas partes que falam dos presbíteros, dos anciãos, 1 Timóteo 3, de 1 a 13, e também Tito 1, de 5 a 9, vocês podem só anotar. Ali tem recomendações para os presbíteros da igreja, né? Por Tito nós sabemos que presbítero e bispo é a mesma coisa, né? Simplesmente são dois lados, né? O ancião e o supervisor. Aquele irmão que é experiente do Senhor e aquele irmão que serve supervisionando. Quais são os requisitos para esses irmãos? Como nós pensaríamos isso? Bom, ele deve pregar bem, ele deve ser eloquente, erudito, deve conhecer muito bem a Bíblia, deve conhecer as doutrinas da Bíblia, deve saber explicar os grandes mistérios da fé, deve saber administrar as questões da igreja. Não é nada disso que Paulo lista como requisitos para os presbíteros. Como é que o presbítero deve ser? Irrepreensível. Primeira coisa que é dita em 1 Timóteo 3. Irrepreensível, ou seja, não há motivo de suspeita sobre ele, nem dentro nem fora da igreja. Esposo de uma só mulher. Ele deve ter uma história de um casamento só. Evidentemente que irmãos que enviuvaram, né? Não estão incluídos nisso, mas uma só mulher. Ser temperante, ou seja, equilibrado. Ser sóbrio, ou seja, ser discreto. Ser modesto. Ser hospitaleiro para receber na sua casa. Apto para ensinar. Isso aqui não é só púlpito, não. Isso é apto para ensinar. No trato pessoal, no trato familiar, no pequeno grupo de irmãos. Não dado ao vinho. Não violento, nem violento de palavras, nem muito menos de atos. Cordato, uma pessoa que busca a concórdia, a harmonia. Inimigo de contendas. Não avarento, ou seja, não apegado a dinheiro ou posses materiais. Que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina. Aí lá em Tito, capítulo 1, versículo a partir do 5, nós vemos que Paulo adiciona que os filhos do presbítero devem ser crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Lá em 1 Timóteo, capítulo 3, Paulo diz que ninguém pode cuidar da igreja de Deus se não souber cuidar da sua própria casa.
O presbítero não deve ser neófito, ou seja, novo na fé. Porque os novos na fé têm o perigo de se ensoberbecer com facilidade. Na verdade, todos nós nos ensoberbecemos com facilidade, irmãos. Deve ter bom testemunho dos de fora da igreja, não pode ser arrogante, não pode ser irascível, não pode ser uma pessoa que facilmente se ira. Tem que ser amigo do bem, tem que ser brando para com todos, tem que ser paciente, tem que ser justo, deve ser apegado à palavra fiel. Isso aqui não são qualificações ministeriais, são qualificações morais, são qualificações de caráter. Essa longa lista trata somente de caráter. Elas são, portanto, irmãos, requisitos para um homem espiritual. O presbítero, ele é um homem de referência. O presbítero na assembleia, ele deve ser uma pessoa a quem os outros irmãos olham e digam: esse é o caminho para onde eu quero ir. Os irmãos, eles podem ver uma referência de crescimento espiritual. O presbítero não é perfeito. Não, de modo algum. Ele é um homem como qualquer outro, mas ele está caminhando. E está ficando visível na sua vida que há um crescimento da vida piedosa. Não só nele, mas na sua família e naquilo que o cerca. Então, o que está falando aqui, irmãos, não são requisitos que nós devemos pensar em termos assim, dos ministros da igreja. Isso aqui é para nós. É para nós varões, nós homens devemos ser como essa lista descreve. Nós devemos ser hospitaleiros, brandos, modestos, não irascíveis, amigos do bem, cordatos, inimigos de contendas, pacientes. Nós devemos ser assim. Todos os varões devem andar como estes varões aqui, descritos. A vida de Cristo está em nós. Nós recebemos essa vida. E essa vida deve se manifestar nesses traços de caráter. Meus irmãos, ontem o nosso irmão Mac estava falando aqui no início da sua mensagem como o cristianismo se tornou uma coisa complexa. Como o cristianismo dos nossos dias perdeu a sua simplicidade. Nós sabemos descrever grandes doutrinas sobre a centralidade de Cristo, sobre a centralidade da palavra de Deus, sobre a nossa salvação pela fé, sobre a igreja de Deus, o propósito eterno de Deus, a vinda do Senhor, o reino vindouro. Nós temos tanta informação espiritual. Mas, irmãos, e o caráter? O caráter está acompanhando isso? Nós estamos sendo transformados? Eu tenho certeza que nenhum de nós pode olhar para essa lista e dizer assim: eu já estou bem nisso aqui. Se nós dissermos isso, irmãos, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Mas nós estamos nesse caminho. O nosso desejo é que a vida de Cristo que está em nós se manifeste dessa forma, com essas características. Se isso não acontecer, tem algo errado. E era isso que estava acontecendo naquele tempo. Vocês percebem isso, irmãos? Paulo havia ensinado durante 3 anos. Ele havia ensinado todo o conselho de Deus, diz lá em Atos 20, aos Efésios. Mas agora, aqui, nós vemos que Paulo tem que repetir para Timóteo: olha, um presbítero tem que ser assim. Vocês percebem? Nesses 5 anos, algo aconteceu. Os irmãos tinham um ensino, mas o seu caráter não era coerente mais com aquele ensino que havia sido dado. Ainda tem instruções para os diáconos em 1 Timóteo 3, né?
Os diáconos devem ser respeitáveis, de uma só palavra. Ah, meus irmãos, quantas vezes nós falamos e depois nós negamos a nossa palavra. Nós descumprimos o que falamos. Nas famílias isso é terrível. Pais que falam coisas para os filhos e depois negam o que falaram na sua própria vida, no seu comportamento. Uma só palavra. Não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé, com consciência limpa. Há recomendações também em Tito 2,2 para os homens idosos. Devem ser temperantes, ou seja, equilibrados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, ou seja, sem hipocrisia, sadios no amor, sadios na constância. Tudo isso para os varões, tudo isso para os homens. Mas as irmãs? Amados irmãos, essas 3 epístolas estão cheias de recomendações para as irmãs. Veja, por exemplo, 1 Timóteo, se você quiser anotar, 2, de 9 a 15, 3, 11 e 5, 14. 1 Timóteo 2, de 9 a 15, 3, 11 e 5, 14. No primeiro trecho, Paulo fala sobre os trajes da mulher. Elas devem usar traje decente, vestidura modesta e de bom senso. Não devem usar cabeleira frisada, devem evitar o uso de ouro, pérolas e vestuário dispendioso. Aqui tem uma ênfase na questão do vestuário e da aparência. Irmãos, nós não devemos ser legalistas. Ninguém está aqui para criar um código de vestuário para os cristãos. Longe disso. Mas nós devemos perceber o espírito por trás dessas palavras. Paulo recomenda a decência. Meus irmãos, nós vivemos numa cultura de indecência. Nós vivemos numa cultura de exposição do corpo. Até uns anos atrás isso era só das mulheres, mas agora já os homens participam disso também. Homens que passam horas por dia numa academia, ficam com o seu corpo esculpido e botam aquela camisetinha bem apertadinha, né, e caminham, né, com os músculos saltando. Meus irmãos, esse é o nosso mundo. E no caso das irmãs hoje, existe uma cultura de indecência, uma cultura de exposição do corpo. Eu não vou dizer nada além disso, mas o que eu digo é o seguinte: nós precisamos sondar o Senhor a respeito dessas coisas. E aqui Paulo então fala que as irmãs devem usar traje decente, vestidura modesta e de bom senso. Elas devem evitar que a sua preocupação principal seja como elas aparecem para os outros. Como as irmãs devem se vestir? 2:10. Elas devem se vestir com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. A vestidura da mulher é uma vestidura de boas obras. Nós vamos falar sobre boas obras no último dia. As irmãs devem aprender em silêncio e com submissão. Elas não devem exercer o ministério de ensino que cabe aos varões, aos homens, nem exercer a autoridade que cabe aos irmãos. Elas devem gerar filhos e criá-los de modo que permaneçam na fé, no amor, em santificação, com bom senso. Em 1 Timóteo 3,11, Paulo diz que as irmãs devem ser respeitáveis, não maldizentes, temperantes,
Ou seja, devem ser equilibradas, não devem ser extremadas. Meus irmãos, a mulher ela tem uma natureza muito prática. Os homens são mais teóricos, mais de interpretar as coisas. O homem está sempre falando assim, o que o governo deve fazer e o que o governo não deve fazer. O time que o treinador deve escalar, o time que não deve... Ele está sempre planejando, pensando. Mas a mulher é muito prática, a mulher quer saber. Por causa disso existe uma tendência, por causa da queda. A mulher se torna maldizente. Porque ela vê as coisas que têm que ser feitas, e se ela discorda, ela fala mal. E elas têm dificuldade de ser temperantes, porque elas são extremadas. Elas veem uma necessidade, elas veem um problema, elas veem uma situação, e elas tendem a... Se elas não podem agir, elas ficam indignadas com a pessoa que está fazendo dessa forma. Então Paulo diz aqui que elas devem ser respeitáveis, não maldizentes, temperantes, fiéis em tudo. Em 1 Timóteo 5,14, Paulo adiciona que elas devem ser boas donas de casa, administradoras do lar. Boa dona de casa não quer dizer varrer, lavar louça. Isso é coisa que ela faz, sem dúvida, mas que o marido tem que fazer junto, e os filhos também. Mas a boa dona de casa quer dizer que ela gerencia o lar, com sabedoria, com graça. Não devem dar ao adversário ocasião de maledicência. Se lemos Tito 2, 3 e 5, veremos muitas recomendações para as mulheres idosas, que servem para todas as mulheres. E ali Paulo diz que as mulheres idosas devem ser sérias em seu proceder, não devem ser caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, devem ser mestras do bem, para instruir as irmãs mais novas a amarem seus maridos e seus filhos. Existe uma tendência muito grande entre as esposas de falar mal e se queixar dos maridos. Muitas vezes isso é verdadeiro e tem fundamento. Mas não é assim que os problemas vão se resolver, meus irmãos. As irmãs mais velhas devem instruir as mais novas a amarem seus maridos e seus filhos. Elas também devem ser sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas e sujeitas aos maridos, para que a palavra de Deus não seja difamada. Não vamos falar mais sobre o que Paulo diz quanto às viúvas, o que Paulo diz quanto aos servos, o que Paulo diz quanto aos ricos. Tem outras classes de pessoas que são incluídas aqui. Vocês podem buscar nessas 3 epístolas. Mas o que nós vemos aqui é uma enorme lista de atributos de caráter. Em Creta, em Éfeso e em outros lugares, muito provavelmente, as pessoas não estavam vivendo dessa forma. O que quer dizer? Algo estava errado em relação à vida que essas pessoas haviam recebido do Senhor Jesus. E é isso que o termo piedade busca salientar. Será que a nossa vida está em coerência com a piedade? Nós vamos concluir apontando aonde está a piedade. Se nós desejamos uma vida piedosa, nós devemos perguntar como ser piedosos. Aonde eu encontro a piedade? Isso está no 2º versículo que nós lemos, 1 Timóteo 3,16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Deus, ou aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito,
contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Esse é o mistério da piedade. E aqui nós vemos que a piedade é um mistério. O que é um mistério? Você sabe que no Novo Testamento existem vários mistérios. Em Mateus, nós ouvimos o Senhor Jesus falar dos mistérios do reino dos céus. Estão ali nas parábolas do capítulo 13. Romanos Paulo fala ao explicar a respeito de Israel, o mistério de Israel. Romanos 11, 25. Também há o mistério da ressurreição dos santos, em 1 Coríntios 15. Há o mistério da vontade de Deus em Efésios. Há o mistério dos gentios em Efésios. Há o mistério de Cristo e a sua igreja também em Efésios. Há o mistério do Evangelho também em Efésios. Efésios é a epístola dos mistérios. Há o mistério de Cristo em nós, a esperança da glória, que é Colossenses. Há o mistério de Deus, Cristo. Também há o mistério da iniquidade, que segundo João já opera hoje. O que é o mistério da piedade? Meus irmãos, mistério na Bíblia não é uma coisa secreta, que nem nas filosofias, nas religiões de mistério, que você precisa ser iniciado, você precisa ter um conhecimento, você precisa estar em contato com um mestre, você vai receber um ensino secreto e a partir daí você vai ter as chaves para você começar a entender o mistério. Quem não tem essa iniciação está fora. Não. Mistério na Bíblia quer dizer algo que a mente humana não pode conhecer sem a assistência do Espírito Santo. Isso é um mistério. Mistério é algo que precisa de revelação de Deus. Nós só conheceremos o mistério da piedade se nós desejarmos viver piedosamente. O mistério da piedade é uma pessoa, aquele que foi manifestado na carne. Você pode ler esse trecho aqui de Timóteo e dizer assim: eu sei, esse aqui é o Senhor Jesus. Ele se manifestou em carne, ele foi pregado entre as nações, crido no mundo, está na glória agora. Tá, eu já sei isso. Se você fizer isso, a piedade vai continuar a ser um mistério para você. Aqui existem verdades muito sublimes. Deus, muitos dos originais aqui dizem: Deus foi manifestado na carne. Você já pensou nisso? Isso fala da encarnação do Senhor Jesus. Um dia, no conselho eterno da Trindade, o Filho eterno, que criou todas as coisas junto com o Pai, que fez o homem do pó da terra, um dia, o Deus Filho deixou a sua glória e veio se tornar um bebê, um embrião no ventre de Maria. O Deus eterno, o Deus todo-poderoso, o Deus infinito, que não tem princípio nem fim de dias, ele veio se tornar um embrião humano, gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Nasceu como um bebê, foi criado como um bebê, passou pela infância, pela adolescência, até se tornar um varão. Como entender isso? Como entender que Deus deixou a sua glória eterna, deixou a sua onipotência, o seu poder, a sua onipresença,
a sua onisciência, e veio se fazer homem. Por quê? Por que ele fez isso? Por amor de nós, para nos salvar, para poder morrer naquela cruz, como homem, pelo nosso pecado, para nos redimir para o Pai, para que o Pai pudesse ter uma família, para que o Pai pudesse ter uma noiva, uma igreja, para o seu Filho. Esse é o mistério da encarnação. Meus irmãos, quando nós lemos aquele que foi manifestado na carne, ou Deus foi manifestado na carne, meus irmãos, nós não devemos tentar explicar a encarnação. Nós devemos adorar algo inexplicável. Mas Deus, o Deus Filho, se fez carne. Por 33 anos, o trono de Deus teve alguém ausente lá no céu, porque Ele estava aqui na terra para nos mostrar como viver piedosamente e para nos dar a sua vida para que nós pudéssemos viver piedosamente. Isso é a encarnação. Detenha-se nesse fato. Não passe rápido por aqui. Aprenda a adorar a Deus. Porque um dia, o Deus Filho, por amor de nós, tomou a decisão de vir e se fazer carne. E passar por tudo o que nós passamos na nossa vida. Por causa disso, Ele hoje é o nosso sumo sacerdote, que pode nos socorrer em todas as nossas aflições e dificuldades, porque Ele foi homem como nós. Hoje é um homem na glória. Ele foi justificado em espírito, é o segundo aspecto. Como assim justificado em espírito? Nós nos perguntamos, nós é que precisamos de justificação. Nós somos pecadores. Nós somos transgressores. Nós nascemos em pecado. Sim, nós precisamos da justificação. Glória a Deus, porque somos justificados por meio do sangue derramado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Mas por que o Senhor precisa de justificação? Porque Ele veio como homem. Como nós. E quando Ele morreu por nós na cruz, Ele morreu uma morte verdadeira, como qualquer um de nós. E Ele desceu às regiões inferiores da terra. E lá, o que aconteceu? Ele confrontou a morte. Mas, enquanto todos os homens que haviam até lá comparecido antes dele, e que haviam ficado lá, aquele homem que agora comparece, não tem pecado algum, não tem culpa alguma, ele é completamente santo. Por causa disso, ele rompeu os grilhões da morte. E Ele ressuscitou. Isso é a justificação em espírito do nosso Senhor. Ele compareceu diante da morte. Ele foi declarado santo e justo. E Ele foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. Nós sabemos que muitas pessoas ressuscitaram no Antigo Testamento. Mas eles ressuscitaram da morte física para a vida física e depois morreram. Assim foi com Lázaro, por exemplo. No Novo Testamento já. Mas o Senhor Jesus não, Ele é o primogênito dentre os mortos. Ele é as primícias de Deus, porque Ele ressuscitou, Ele foi o primeiro homem que compareceu diante da morte, e a morte não o pôde reter. Ele venceu, Ele quebrou os grilhões da morte,
ele foi justificado em espírito. Irmãos, esse é o mistério da piedade. Há um homem na glória e ele é o nosso justificador. Ele é o homem que venceu a morte e por causa disso nós podemos vencer a morte. Contemplado por anjos. Nós sabemos que desde que o Senhor veio à terra, desde que o Senhor encarnou, havia uma grande expectativa dos anjos a respeito dele. Vocês lembram que quando aqueles pastores estavam no campo, e o Senhor Jesus havia nascido na manjedoura em Belém? Vocês lembram que aquela miríade de anjos passou, e um anjo veio e anunciou aos pastores: hoje nasceu em Belém o Salvador, o Cristo. E os anjos estavam se movendo. Por quê? Porque os anjos estavam contemplando. Para os anjos aquilo era algo fantástico. Deus, o Deus Filho, se fez homem. E ele nasceu e está numa manjedoura. E aqueles anjos todos estavam lá, indo para Belém para contemplar aquela cena. Os anjos acompanharam a vida do Senhor. Os anjos estavam ali servindo o Senhor após a tentação. Os anjos estavam com ele no Getsêmani. Ele foi contemplado por anjos. Mas ele também é contemplado por anjos de outra forma. Efésios 3:10 nos diz que para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nas regiões celestiais. Meus irmãos, ele conquistou a igreja. E hoje, aqui, agora, a igreja faz com que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Não neste mundo apenas, de principados e potestades. Anjos bons, anjos maus, todos contemplam e todos ficam assombrados que Deus, em Cristo, remiu criaturas arruinadas como nós e através delas manifesta a sua multiforme sabedoria. Não no futuro, agora. Esse agora está no texto original. A multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida agora. Do mundo apenas? Não. Principados e potestades nas regiões celestiais. Isso é o mistério da piedade. Em nós, a piedade que nos faz capazes de, na igreja, junto com os irmãos, manifestarmos a multiforme sabedoria de Deus. Pregado entre os gentios, nós sabemos, os homens que conhecem o Senhor levam ao mundo todo o conhecimento da sua pessoa e da sua obra. Crido no mundo, esse testemunho foi recebido. E hoje ele é real e vivo na igreja. Nós já estamos vivendo a fase final do programa de Deus. Meus irmãos, muitas vezes nós acentuamos demais a ruína da igreja. E é verdade, porque nós vemos em muitos aspectos a decadência. Mas não se engane, o Senhor está fazendo a sua obra. Ele está fazendo a sua obra. E Ele vem para buscar a sua noiva. E por fim, recebido na glória. Onde está o Senhor hoje? Ele é o homem da glória. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ele disse aos seus discípulos. Apocalipse 5. O nosso Senhor compareceu lá, diante do trono, tomou nas suas mãos o livro. O testamento do universo. E Ele já está abrindo os selos. Ele está levando o propósito de Deus à sua conclusão. Meus irmãos, esse mundo está uma baderna. Esse mundo está de mal a pior. Mas o nosso Senhor está em autoridade, à destra do Pai na majestade das alturas,
realizando todo o propósito do Pai, intercedendo sempre por nós, concedendo graça. Essa é a sua posição. E é por isso que Ele está nos edificando segundo a piedade. Então, irmãos, esse é o sentido de piedade, essa vida de comunhão, essa vida de contínua comunhão, uma comunhão que não só busca o Senhor, mas que recebe, que ouve dEle, responde aquilo que Ele traz. Uma comunhão que é como a vida de Enoque, que anda com Ele o tempo todo. E por causa disso, a vida de Cristo que está em nós, ela começa a crescer e começa a se manifestar. Isso é a piedade. Mas, acima de tudo, o mistério da piedade nos mostra que essa piedade é uma pessoa. Ele vive em nós e Ele quer se manifestar em nós de maneira cada vez maior. Nas próximas sessões, sessão de amanhã, nós vamos ver outras 3 expressões que estão nestas epístolas pastorais. Se os irmãos quiserem, leiam 1 Timóteo, leiam 2 Timóteo, leiam Tito, para entender melhor esses aspectos. Eu sei que os irmãos já leram muitas vezes, mas leiam novamente. Tenham isso fresco nas suas mentes. Recebam a impressão de Deus também, pessoalmente, sobre esses 3 livros. Nós vamos ver outros 3 termos que Paulo coloca nestas epístolas. E que são, no meu entendimento, irmãos, chaves para entendermos a vida piedosa. Primeiro desses termos, a boa consciência. Segundo termo, a sã doutrina. Terceiro termo, as boas obras. Que o Senhor possa nos conduzir nisso e nos ajudar a entender a vida piedosa. Vamos orar. Senhor, nós louvamos o Teu nome. E te pedimos que, pelo Teu Espírito Santo, nós possamos aprender a viver uma vida piedosa na Tua presença. Senhor, não deixa nossos corações se endurecerem. Não deixa, Senhor, que andemos de forma distraída e venhamos a terminar num caminho de falatórios, de doutrinas, de conhecimento espiritual sem vida manifestada. Senhor, nós desejamos manifestar o Teu caráter nas nossas vidas. Senhor, nós mais do que palavras queremos ter o perfume de Cristo. Aquela expressão que não precisa de palavras para testificar de Ti. Aquela expressão que quando vêm as palavras, elas já vêm junto com a vida. Então, Senhor, nos ajuda. Fala aos nossos corações e nos conduz para que possamos viver piedosamente no presente século, Senhor. Nós nos encomendamos às Tuas mãos, no nome do Senhor Jesus. Amém, ó Pai.